federal começa a pagar o novo Bolsa Família. Primeiras damas do Paraná discutem políticas e ações sociais voltadas às mulheres. Lula relança o programa Mais Médicos. Essas e outras informações você acompanha agora no Informe Região. Olá, bom dia! Sexta-feira, 24 de março. Começa agora seu Informe Região. Eu sou a Sinara De Carli e vamos para as notícias de hoje. A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, presidiu o segundo encontro das primeiras damas do Paraná, a Força da Mulher Paranaense. O evento, que contou com a presença de 300 participantes e teve como objetivo apresentar políticas públicas que convergem para a proteção das mulheres, incentivo ao empreendedorismo e cuidados com a saúde. A primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa, presidiu o segundo encontro das primeiras damas do Paraná, a Força da Mulher Paranaense, no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. O evento, que contou com a presença de 300 participantes entre prefeitas, primeiras-damas e assistentes sociais municipais, teve como objetivo apresentar políticas públicas das secretarias e autarquias estaduais que convergem para a proteção das mulheres, o incentivo ao empreendedorismo e cuidados com a saúde, por exemplo. Elas receberam uma cartilha com informações sobre cada programa do Estado e como acessá-los. E esse encontro tem exatamente esse propósito, estreitar os laços, para que a gente fortaleça as políticas públicas e, ao mesmo tempo, atender às necessidades que seja daquela população local. De acordo com Luciana, a iniciativa é essencial para que o governo estadual conheça as necessidades de cada localidade, ao mesmo tempo em que apresenta projetos que contribuem para colocar a mulher no papel de protagonista de sua realidade. A Assembleia Legislativa do Paraná passou de 5 para 10 deputadas estaduais, o maior número da história do Legislativo em quase 170 anos, reforçando o momento de discussão da temática na sociedade. E vou dar aqui em primeira mão, a secretária ainda não tinha ouvido isso, mas já anunciei lá na Assembleia, que a Assembleia Legislativa, através da sua mesa executiva, vai liberar para o Fundo Estadual da Mulher um valor de R$2 milhões, que é recursos oriundos das devoluções da economia do Poder Legislativo. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior também participou do evento e disse que essa bancada de mulheres já está ajudando o Paraná a alcançar novas conquistas. Para nós é um motivo de muita alegria, Hoje está fazendo esse lançamento da criação, que na verdade foi criada já o ano passado, foi implantado no início desse ano, mas hoje fazendo uma grande apresentação para tantas prefeitas, deputadas, primeiras damas, representantes da sociedade civil organizada, no trabalho da Secretaria da Mulher do Estado do Paraná. Hoje nós assinamos a criação do Fundo da Mulher, um investimento que vai acontecer para justamente implementar algumas políticas públicas, daquelas que já estavam acontecendo no Estado, mas também potencializar outras que agora passam a surgir, dando cada vez mais autonomia e autoridade para que a mulher ocupe o seu espaço na sociedade. A secretária estadual da Mulher e Igualdade Racial, Leandre Dal Ponte, ressaltou a importância da parceria entre municípios e estados na construção de políticas públicas voltadas às mulheres. Quando o governo cria a Secretaria da Mulher e Igualdade Racial, é um grande avanço nas políticas públicas do nosso estado. Mandar o projeto de lei que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher é uma luta de muito tempo. E é uma conquista da sociedade paranaense. Porque você não faz política pública sem orçamento.
E com esse anúncio, além de ter tramitado em regime de urgência, e com esse anúncio de vir já também carimbado pela Assembleia com recursos, mostra que tanto o Executivo quanto o Legislativo estão unidos em defesa das mulheres paranaenses. É uma grande conquista para todas nós, mulheres do Paraná. A prefeita de Astorga e presidente das Mulheres Municipalistas do Paraná, Suzy Pucilo, destacou que o estado conta com uma ampla rede de assistência às mulheres. No dia 21 de março foi comemorado o Dia do Pão Francês, um dos ingredientes mais comuns na América do Sul, que faz parte do dia a dia de qualquer brasileiro. Pão de sal, carioquinha, pão de trigo, de água e até jacó. A classificação do famoso pão francês pode variar bastante de uma região para outra, mas o amor do brasileiro por essa iguaria é o mesmo em qualquer lugar do país. O francês é tudo para nós, né? Todo dia vem comprar pão. Aqui comprei meia dúzia de pãezinhos. Diz a lenda que o pão francês foi criado no Brasil mesmo. O padeiro inventor teria tentado reproduzir aqui no país uma nova versão da receita que um dia conheceu na França. Esse nome é um nome brasileiro, tipicamente brasileiro, surgiu no Rio de Janeiro, né? Há muitos anos atrás, e por incrível que pareça, no Rio de Janeiro não chama pão francês, e nem na França. O presidente do Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria da cidade de São Paulo lembra ainda que, segundo a história que se conta por aí, o produto teria sido no passado um artigo de luxo, consumido até pelo imperador Dom Pedro II. Conto que naquela época ficava trancados em baús e tudo mais, que era uma coisa extremamente difícil e só quem tinha muito dinheiro podia comer esses pães. Mas com o tempo o alimento se popularizou e hoje faz parte do cardápio de praticamente todo brasileiro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria, a média de consumo do pão francês no país é de aproximadamente 700 toneladas por mês. E o maior consumidor desse produto é o estado paulista. 25 milhões de unidades desse tipo de pão são vendidas por dia em todo o estado de São Paulo. Só aqui nessa famosa padaria na capital paulista, 1.500 pãezinhos são comercializados diariamente. São quase 50 mil por mês. O gerente do estabelecimento explica por que o pão francês sai tanto. O pão francês, ele é basicamente a farinha, o sal e a água e o fermento. É o básico do pão francês. Então, assim, é muito mais fácil, né? A quantidade você consegue produzir muito mais e mais acessível também. E ainda combina com tudo: manteiga, requeijão, patês, queijos diversos, embutidos e até com doces. Uma goiabada, se quiser também, né? Colocar junto com queijo branco. O problema dessa criatividade toda na hora de montar o lanche é o aumento calórico da iguaria, considerada por muitos como inimiga da dieta. Pão francês não engorda, o que engorda é que você põe dentro do pão francês. Está mais comprovado cientificamente e muitos médicos, nutricionistas já estudaram isso. Pelo contrário, o pão francês tem uma vitamina que o ser humano necessita no corpo do ser humano, que é a vitamina de ferro. Pelo nutriente e pelo sabor, o Carlos não abre mão do pão francês, especialmente na data que celebra essa delícia. Olha, o criador do pão francês está de parabéns. Com organização do DBTRAN, Departamento Beltronense de Trânsito, e da Polícia Militar, foi lançado na ANSOP o programa Jovem do Trânsito Escolha a Vida. Alunos a partir do 3º ano do ensino médio são alvo desta campanha de conscientização em relação ao trânsito. Jovens nesta faixa etária se envolvem em grande número em acidentes. É uma
faixa etária que se envolve muito em acidentes de trânsito, né? É uma faixa etária vulnerável. Nós temos números bem significativos, né, de acidentes graves, de óbitos, envolvendo essa faixa etária. Então, são aqueles jovens que estão dirigindo sem carteira. Nós temos a cultura da bebida muito forte aqui na nossa região, né, em todo o país, digamos, e nós precisamos trabalhar, levar essas informações, essa conscientização, essa humanização, para reduzirmos significativamente esses números graves de acidentes. O SAMU, Polícia Civil, escolas da rede pública e privada, além da Polícia Militar, serão parceiros nesse programa permanente de educação de trânsito. Não podemos ficar só colhendo vítimas no trânsito. Também temos que trazer informação, mostrar para eles o que está acontecendo no trânsito e o que pode acontecer, para eles saberem muito mais e, inclusive, até saber por como que vai tirar sua carteira de habilitação, né, qual o processo, orientações nesse sentido, mas focando nesse público que está saindo já para tirar sua habilitação. Devido aos frequentes casos de abandono e de circulação de animais nos espaços da Universidade Federal do Paraná, a UFPR, a instituição criou a Comissão de Animais, com o objetivo de acolher e realizar os encaminhamentos necessários para esses animais. A Mel tem mais ou menos 7 anos e há 6 vive na Universidade Federal do Paraná. A Belinha tem uns 8 e já nasceu neste campus. No setor de biológicas, elas atualmente são os únicos animais abandonados, mas essa realidade, infelizmente, é comum em todos os campi da universidade. Em média, cerca de um animal a cada 2, 3 meses acaba sendo abandonado. A gente tem muito trânsito também de animais que são de rua e passam por aqui. E isso é muito triste, a gente luta muito contra isso, porque é um impacto muito grande para os animais, porque animais são abandonados filhotes e eles crescem nessa situação sem o contato humano, eles não têm essa socialização, eles acabam se tornando agressivos e isso é ruim tanto para o animal, porque a gente não consegue às vezes adaptar ele depois, posteriormente, para ele poder ser adotado, e também é muito ruim para a população em geral, porque o animal ele fica agressivo, então pode ocorrer acidentes, pode ocorrer ataques. Para reverter esse quadro, em 2021, a instituição criou uma comissão de animais abandonados na universidade. A Jéssica faz parte do projeto desde o início. A gente divulga que é um caso de abandono para que o pessoal perceba que, olha, a gente está de olho, essa não é uma situação ideal e a gente não vai deixar baixa essa situação. Então, se são casos que são pegos em flagrante, né, como aconteceu recentemente, nós pegamos as imagens das câmeras de segurança e imediatamente avisamos a polícia. Dessa forma, passando essa informação para a polícia, a gente já consegue correr atrás dos responsáveis para que as medidas legais cabíveis sejam tomadas. Segundo a Pró-Reitoria de Administração, desde que a comissão foi criada, caiu o número de animais abandonados na universidade, mas a situação ainda é grave. A gente tem conseguido que vários desses animais sejam adotados, com isso diminuindo o número desses animais na universidade, em diversos locais da universidade aqui em Curitiba, tá? E aí diminuindo esse comportamento que a gente pode chamar de comportamento de matilha dos cães, né? Em que eles perseguem as pessoas, né? Eles se assustam com as pessoas, né? E daí eles assustam as pessoas também e eventualmente, como já aconteceu algumas vezes, até chegaram a morder algumas pessoas, correr atrás de motocicleta, correr atrás de ciclista, né? Os animais fazem isso. Com a diminuição do número de animais e com o tratamento e o cuidado desses animais, a gente conseguiu reduzir isso. Vale lembrar que o abandono de animais é crime previsto em lei e desde 2020, com o endurecimento da legislação, quem maltratar animais está sujeito à pena de reclusão de 2 a 5 anos. O problema do abandono de animais é um problema grave que eu acho que só a universidade não consegue resolver, né? A universidade precisa também da ajuda das autoridades, por exemplo, das autoridades policiais, né? Para conseguir diminuir esse problema. Sempre é possível você pedir ajuda. Às vezes as pessoas chegam até nós pedindo ajuda porque não, por algum motivo, seja qual for, não consegue ficar com aquele animal. O abandono nunca é uma saída e sempre que a pessoa fala, olha, preciso doar esse animal, não estou mais conseguindo dar a qualidade de vida que ele merece, que ele precisa, o que eu posso fazer? A gente procura achar
a situação mais favorável possível e que não acabe numa situação criminosa. Vamos para a cotação agropecuária. A saca de 60 quilos da soja está R$ 146,50. A saca do milho está R$ 75. A saca do trigo está R$ 86. Já o boi em pé, a arroba está R$ 270. A vaca em pé padrão corte, a arroba está R$ 240. E o quilo suíno tipo carne não integrado está R$ 6,30. Veja a seguir: Dia Internacional da Síndrome de Down.